Irmãos, boa noite a vocês. Que bom podermos estarmos aqui. Estou vendo gente especial aqui entre nós. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Eu estou assim grato a Deus pela oportunidade de falar à igreja. Essa é a minha última mensagem antes da minha viagem. Então, para mim é muito especial, né? E a igreja me acolheu, me abençoou, me abrigou. Eu estou muito sensibilizado pelo cuidado da igreja comigo. Muito obrigado, tá, irmãos? Louvado seja o Senhor. Mas queremos falar algumas coisas a respeito desse tema, que é a vitória em Deus, sendo vitoriosos em Deus. E eu fiquei aqui um pouquinho de lado, porque eu vou usar o esboço direto do quadro, né? Mas eu queria que antes você abrisse a Bíblia comigo. E abrisse em Judas, o versículo 24 e 25 da Carta Universal de Judas. Diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e para todos os séculos. Amém. Observa que nessa palavra, né, a carta de Judas, ele não tem dúvida de quem é Deus. Ele coloca aqui que Deus, ele é poderoso o suficiente para que nós não tropecemos. O cuidado, a força, a inteligência, a sabedoria de Deus nos traz uma garantia de que nós seremos apresentados diante deles, chegaremos até a glória de Deus, vencendo o pecado e a luta do mal. Então ele diz aqui, sem máculas. Esse Deus é que é o Salvador. E essa salvação ocorre mediante seu Filho Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos indica que o homem não pode salvar-se sozinho. Nós somos devedores, fracos, impotentes, difíceis, pecadores mesmos. Então a palavra de Deus diz que a salvação vem de Deus. E essa salvação foi executada através de Jesus Cristo, pela sua morte, a sua entrega, a sua substituição no nosso lugar, né? E é por isso que, mediante Jesus Cristo, tanto a glória, quanto a majestade, quanto o império e toda a soberania, né, são colocadas diante de todos os tempos, de todas as horas, desde agora até o final dos séculos, perante Ele. Então, essa é a força com que nós entramos num tema como esse, né? Quando falamos de enfrentamento do mal, batalha espiritual, quando falamos em lutas, no sentido da vitória em Deus, tudo isso traz ao nosso coração a mesma coisa. O Senhor Deus é quem constrói isso. Amém? Você pode dizer amém comigo? Amém? Então, essa construção é uma construção de Deus. Você disse, se Deus constrói isso, para que eu vou lutar? Porque Jesus Cristo, Ele quer que sejamos participantes da glória dEle. Ele poderia fazer tudo sozinho, ninguém precisa lutar a guerra de Jesus, né? Ninguém precisa vencer para Jesus. Jesus já é vitorioso em si. Ele é o campeão de Deus, que ganha todas as batalhas. Só que Ele é o campeão que sozinho vence a guerra e compartilha os despojos, compartilha a conquista com os seus servos. E por isso Ele nos dá missões. E nessas missões que Ele nos dá, o objetivo dele é que o nosso coração
seja participante da sua glória. É somente por isso que nós participamos. E no processo somos treinados, no processo aprendemos, ganhamos sabedoria e ganhamos comunhão. Porque em toda luta espiritual, Deus nos treina e nos une. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o mundo espiritual, ele pressupõe o entendimento sobre a espiritualidade. Por que dizemos isso? Bem, a Bíblia diz que Deus é espírito. João 4, 24. Importa que os que adorem a Deus adorem espírito em verdade. Então Deus, a essência de Deus é ser espiritual. E Deus criou o universo. Se Deus é espiritual e Ele cria o universo, então significa que o propósito do universo é um propósito espiritual. Porque senão iria contrariar a essência de Deus. Então todo o universo tem um propósito espiritual. Mesmo tendo seres materiais nesse universo, o propósito é espiritual. E para que esse propósito seja encadeado como Deus quer, Ele fez outras criaturas que são também espirituais. E, por exemplo, os anjos de Deus, eles são espirituais. Em Hebreus capítulo 1, o escritor de Hebreus diz que todos os anjos são espíritos enviados por Deus em favor dos que hão de herdar a salvação. Então, além de Deus ser espírito, a Bíblia diz que os anjos também são espíritos. E espíritos ministradores das coisas relativas à salvação. E isso é uma chave muito importante, porque a Bíblia nos mostra que há anjos maus, anjos caídos. E esses anjos que caíram, eles procuram, eles estão tentando construir um engano diante das pessoas para que confundam essas espiritualidades do mal com divindades, com entidades e até com figuras de santos. Então, por que isso acontece? Então, a Bíblia diz que nós devemos reconhecer que os anjos de Deus são ministradores em favor da salvação. E os anjos, que são espíritos caídos, eles não ministram acerca da salvação. Na verdade, a atuação dele é de mentira, engano e cilada. E é assim que a destruição é trazida. Então, Deus, anjos, espíritos maus, demônios, mas também os próprios homens. Porque nós que somos seres humanos, nós temos atributos em nós espirituais. O que é um atributo espiritual? Primeiro separar a diferença de atributo e qualidade, né? Só para lembrar, os irmãos sabem, né? Mas qualidade é algo que você tem e pode perder ou modificar-se, né? Uma pessoa é jovem hoje, é uma qualidade. Amanhã pode não ser mais jovem, né? Uma pessoa é feia hoje, amanhã pode ficar linda, né? Ou seja, tem jeito, né? Então, é possível modificar qualidades, né? Mas atributos não. O atributo é um tipo de qualidade que não muda. Quem tem um atributo tem algo inerente a si mesmo. Por exemplo, os atributos de Deus, podemos citar vários, mas os atributos intransferíveis de Deus, né, que o caracterizam como ser, é que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, Deus nunca mudará isso. Sempre Ele saberá tudo, poderá todas as coisas e estará presente onde quer que queira. Porque isso é inerente ao ser dele. A trindade, Deus ser trino, não é algo que se modifica, é inerente ao ser de Deus. Se Deus não fosse trino, não existiria relacionamento no universo, nem amor. Porque um ser só pode dar aquilo que tem.
E então, se Deus vivesse sozinho, se Deus fosse uma mente solitária num canto do universo, né, e Ele criasse os seres humanos, os seres que Ele quisesse, esses seres não teriam nunca amor, porque um ser sem relacionamento, ele não tem capacidade de expressar amor. Então, ele não teria o que dar para a gente. Então, a Trindade, ser trino, é uma característica inerente de Deus. E uma característica inerente do ser humano, na verdade, 3 características, é que o ser humano, ele pensa, ele sente e ele quer. Então, essas características são características de um espírito. Deus pensa, sente e quer. Os anjos são seres espirituais. Eles têm pensamento, inteligência, têm sentimento, né? E eles têm vontade, têm querer. Não são seres robóticos, destituídos de vontade, né? Na verdade, quando o anjo Gabriel foi conversar com o pai de João Batista, né? E foi trazer as boas novas do nascimento, ele duvidou do anjo. E ele falou assim: olha, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e vim trazer essas boas novas para você, que você não está crendo. Então eu te digo que você ficará sem falar até o dia que se cumpram essas coisas. Inteligência, sentimento e vontade. Vocês estão entendendo? Então, nós encontramos essas características nos anjos. Os anjos não são robóticos. Amém, irmãos? Porque são espíritos. Espíritos têm vontade. E o ser humano também pensa, sente e quer. Então, o ser humano tem algo inerente em si que a matéria não tem. Porque matéria não pensa, matéria não sente, matéria não quer. Isso significa o quê? Que o ser humano é um ser espiritual. Compreende? Amém? Então, a espiritualidade humana, a espiritualidade de Deus, a espiritualidade dos anjos, precisa ser entendida para que a gente possa compreender como lidar com a espiritualidade e quais as características que a espiritualidade tem. Então, por isso a gente diz que o mundo espiritual pressupõe a espiritualidade nele. Ok? Pode seguir, irmão. Pode seguir, Cleberson. Bem, quando a gente entende essa parte, a gente, aliás, só avisando, né, eu botei ali as páginas, tá? Embaixo, é só um guia, porque eu tenho esse livro, Somos Vitoriosos em Deus, e eu estou tirando o esboço do livro, tá? Se vocês desejarem, vocês podem procurar com o irmão Michael o livro Sendo Vitoriosos em Deus, e ele tem esses estudos, né, que eu estou aqui colocando para vocês, né? Ele tem lá escrito, por isso que eu botei as páginas embaixo, ok? Mas, então, para conhecer o ser humano, é preciso discernir, então, que esses pensamentos, intenções, a alma, o espírito do homem, faz parte dele. Algumas pessoas dizem bem assim: o ser humano tem 3 partes, corpo, alma e espírito, ou o ser humano só tem corpo e espírito, ou ele é só corpo, né? O que é o ser humano, né? Na verdade, a Bíblia coloca diversas partes no ser humano. Num momento, como por exemplo, falando aqui em Hebreus, né? Vai falar de alma, de espírito, mas também em outra parte vai falar de corpo, espírito, alma, ou vai falar apenas de espírito, ou vai dizer a mente, e aí é uma outra palavra grega, que é noos, né? Então, o ser humano é composto de muitas coisas. No Antigo Testamento se fala de consciência, se fala de rins, né? Até à noite os meus rins me ensinam. Então, o ser humano é complexo. Ele foi feito por Deus de forma complexa. Dizer que ele é trino é só um jeito da gente resumir as coisas, né? Que tem, o ser humano tem 3 partes, tem muitas partes, mas 3 são evidentes na Bíblia, ok?
A alma, o espírito e o corpo. E esse jeito do ser humano ser significa que ele tem muitas camadas. Então, para saber o que vai na mente do ser humano, se alguém quiser saber fazer um mapa da mente do ser humano, essa pessoa teria que vencer todas essas camadas. Pensa, entender as emoções, que são muito complexas no ser humano. Entender a vontade, a intuição. Entender a capacidade de discernimento, a memória, que tem muitos slots para a gente guardar tanta coisa, né? Consciente, inconsciente, subconsciente. Então, para dominar, seria necessário passar por muitas camadas. E isso é muito complexo, porque cada ser humano é diferente do outro. Então, como o ser humano é tão diferente, então, por exemplo, se Satanás quisesse dominar todos os seres humanos, ele ia ter que estudar um pouquinho, entende? Porque ele teria que passar por cada complexidade desse em cada ser humano. E isso é modificado na síntese da personalidade. Então, não é fácil. Então, o que o inimigo faz? Para ele alcançar de uma vez só a alma, o espírito, o corpo, ou seja, está dentro da vontade, da inteligência, está dentro da memória, para colocar ideias fixas, fazer com que o pensamento tenha um ciclo vicioso que não saia da ideia colocada, seria muito difícil individualmente. Então, o que o inimigo faz? Ele trabalha na cultura. O nosso inimigo, ele se especializou em corromper a cultura humana. Porque dentro da cultura humana, indo para a cultura humana, ele vai ser capaz de trabalhar em sociedade, corromper a cultura e colocar que a cultura seja pecaminosa. E aí o ser humano passa a ter uma ideia viciante, insistente e dominante. Pensa, por exemplo, vamos pensar na moda, né? A roupa. Observa que a gente não varia muito as nossas roupas, né? Hoje eu estou usando uma camisa aqui tailandesa, né? Porque eu estou pertinho da minha ida para campo, então botei uma camisa diferente hoje, aqui com a estampa usada, né, na Ásia. Mas pensa só, as pessoas, para se vestirem, elas passam por aquilo que é chamado de moda, né? A moda, eu lembro de uma grande estilista chamada Madame Chanel, né? Madame Chanel foi a grande estilista, ditadora de moda e tantas coisas mais, né? E um dia ela definiu moda. Ela falou assim, moda é o supérfluo concentrado num período de tempo imposto por certos representantes. Então, isso é o conceito para Madame Chanel de moda, né? E é isso que acontece. Uma ideia é apresentada, essa ideia é batida, aceita culturalmente, e a cultura, então, faz o quê? Ela vai repassar, e as pessoas vão ficar como? Padronizadas. Vocês estão me entendendo? Então, essa padronização ocorre pela cultura. Pensa no que a gente come, né? Estamos acostumados a comer pão, tomar café, comer arroz, feijão, ou alguma coisa que seja, né? Isso é a nossa cultura, né? Para onde nós vamos, né? As pessoas comem muito arroz, né? Inclusive, até a expressão como vai você, né? Ginkao Ru Yan. Ginkao Ru Yan. Como vai você? Essa expressão para eles, se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria bem assim: você já comeu arroz hoje? Você já comeu arroz? Então, se você já comeu arroz, está tudo muito bem, né? Então, essa predileção
pelo arroz lá, ou a nossa predileção pelo feijão cá, né? É um jeito cultural. Então, se alguém trabalha a cultura com sucesso, pode transmitir ideias, ideologias, políticas, filosofias, manias e costumes, hábitos, técnicas, e isso tudo é transmitido pela cultura. Então, o nosso inimigo, ele se especializou em trabalhar na cultura. E é por isso que temos que tomar cuidado. A cultura tem muita coisa boa, porque é a produção humana, né? Produção social humana. Mas tem muita coisa pecaminosa. O erotismo, por exemplo, né? O erotismo é um jeito que a cultura trabalha a sexualidade. E o erotismo se tornou uma máquina de milhões na sociedade, né? Aquilo que é erótico é construído dentro de uma cultura pecaminosa, né? E está sempre a traição, a liberdade sem responsabilidade, não é assim? E tantas coisas mais, né? O prazer acima de tudo, independente de quem quer que seja, né? O eu, o hedonismo, né? O prazer comandando a mente e a moral. É triste, né? Mas é uma construção cultural. E tem um desvio nela da sexualidade para tornar essa cultura pecaminosa. Vocês estão me compreendendo? Então, o inimigo faz isso. E quando ele quer comunicar alguma coisa, ele vai comunicar pela cultura. Pode seguir um pouco adiante, por favor, Clebson. Então, o apóstolo Paulo, andando em Atenas, Atos 17 mostra isso, ele falou bem assim, o que está acontecendo com essa cidade? Né? Porque ele andou na cidade e ele viu a cidade totalmente tomada pela idolatria. Havia imagens para tudo quanto é lugar, e ele andou ali pelo centro, pelo Areópago, né? E os gregos tinham quase uma mania, um costume, né? Para onde eles iam viajar ou negociar, eles traziam a divindade daquele lugar e colocavam no Areópago. Então, o Areópago era uma representação das divindades, né? Não só nacionais, mas tinham muitas outras também, né? E ele falou assim, o que está acontecendo? Porque a cultura, ela pode assumir o controle da religião. Aqui eu preciso distinguir duas coisas. Existe a religião e a religiosidade. A religiosidade é a capacidade do ser humano de sentir falta de Deus. É a capacidade do ser humano de almejar conversar com Deus e se apresentar diante dele. A capacidade humana de querer a eternidade, de saber que além dessa vida terrena tem algo mais. Então isso é uma capacidade que o ser humano tem. Um dos atributos do ser humano também é a religiosidade. Agora, a religião é uma construção social. Então, o ser humano é capaz de religiosidade, mas existem as religiões. Então, quando você vê o ser humano trabalhando a sua religiosidade, sua capacidade espiritual, através do cultural, daquilo que é cultural, daquilo que é social apenas, ele vai reinterpretar a sociedade e vai dar à sociedade o objetivo que ele quer. Eu usei ali um termo da psicologia social, né, que é objetivação. Eu pesquei da psicologia social, mas serve muito aqui para a gente entender. Porque a objetivação é isso. É você dizer que alguma coisa tem um significado diferente do que é o significado normal dele, né? E isso acontece na religião cultural. Mas para um pouquinho. Deus não foi criado pela cultura.
O nosso Deus não pode ser forjado pela cultura, não pode ser forjado pela sociedade. Então, quando Deus fala a nós, Ele fala do céu. Então, a mensagem que nós recebemos de Deus, a diferença dessa mensagem para as religiões culturais dos povos, é que a mensagem de Deus é uma revelação. Deus fala pela revelação. E esse falar revelacional de Deus, ele se mostrar pela revelação, o que Deus mostra quando revela? Ele mostra quem Ele é, a pessoa dele. Ele mostra o que Ele quer, qual é a sua vontade. E Ele mostra suas ações, o que Ele faz e o que Ele fez, para que a gente entenda como se processa o querer dele na história. Então, quando Deus faz isso, quando Deus trata dessa forma, Ele está trazendo o valor do céu para nós, enquanto a sociedade vai objetivar, vai dar o valor que quer, Deus está trazendo o valor do céu. E olha o valor do céu aqui. Amém? Então, a Bíblia é um livro de quê? De revelação. Porque senão, ela seria simplesmente um livro de construção de sábios. Os grandes religiosos, os criadores de religião da história, todos eles têm os escritos aí, né? Ou o que eles fizeram, ou o que os seguidores fizeram. E tem a sabedoria humana lá, né? Agora, o que você encontra na Bíblia é a revelação e a sabedoria de Deus. Consegue distinguir a diferença? Agora, é claro que Deus não está falando para alienígena, né? Ele está falando para eu e para você, né? A mensagem do Evangelho é para nós. Então, ela não é uma mensagem marciana, né? Ela não é uma mensagem jupiteriana, é uma mensagem para nós, seres humanos. Então, ele fala para nós que estamos na cultura. O que cabe a cada ser humano é olhar para a Bíblia e falar bem assim: Deus quer consertar o meu entendimento da cultura. Amém? Deus está revelando, trouxe a sua revelação a mim, para consertar o meu comportamento, que é um comportamento dentro do mundo da sociedade. Deus quer consertar a minha família, que recebe influências sociais, culturais, né? De tudo quanto é lado. Mas Deus quer trazer conserto. Então, a Bíblia é o fiel de Deus. Amém? Aí Pedro fala assim: a profecia nunca foi proferida segundo a vontade de homem algum. Foram os homens santos que falaram da parte de Deus. Amém, irmãos? Então, por isso que nós pregamos o Evangelho. Por que nós vamos para os povos? Os povos já têm as suas religiões, né? Religiões culturais, as suas interpretações, seus livros santos, suas imagens, seus lugares sagrados. Para que o missionário precisa ir lá se ele já tem a sua religião? É porque aquela religião foi construída em cima da cultura. E existe uma influência espiritual em volta. Então, o missionário, ele leva a palavra da revelação do Deus Criador. E vai dizer o que o Deus Criador tem a dizer sobre o ser humano. Agora, as nações, os povos, os indivíduos, as famílias da terra precisam responder, né? Se aceitam ou não, se querem ou não. Isso é uma liberdade, Deus dá essa liberdade. Mas eles precisam saber. Amém? Eles precisam saber. E essa é a missão da igreja. Então, quando eu olho para isso, eu vejo, conforme a ilustração que eu coloquei ali, né? Nós encontramos cada um apalpando o elefante e dizendo a sua realidade, né? Ah, o elefante parece uma cobra, porque está segurando só o rabinho dele, né? O outro, não, o elefante parece uma parede, porque ele está colocando a mão no dorso dele, né? O outro pega na orelha, né? Ah, é um animal chato. Cada um
que analisar uma só parte, perdendo o todo, não tem condição de saber. Então, o que a Bíblia faz? A Bíblia nos traz quem é Deus, qual é a vontade dele e o que Deus faz. E dessa forma, nós podemos então olhar para aquilo que o ser humano produziu e dizer, olha, existe um complemento disso, né? Existe um complemento. Eu estava falando com um homem que faz rituais de feitiçaria, e ele falou assim, eu faço rituais porque eu quero agradar as entidades. Eu mato o animal, ele falou, eu limpo o animal, mato o animal, parto esse animal em pedaços, disponho aqui no ritual de acordo com o código de ética que eu sei e apresento para as entidades. Ele falou, o que eu estou fazendo de errado se eu estou fazendo um sacrifício? Eu falei, não é o que você está fazendo de errado. Às vezes você está fazendo até o sacrifício certo, mas no altar errado. Eu falei, só quem é digno de receber oferendas é aquele Deus que nos trouxe o mecanismo sacrificial para cobrir pecados. Falei, então você está às vezes apresentando o sacrifício certo no altar errado. Eu falei, e a história dos sacrifícios, ela não acabou quando os animais eram transmitidos, porque a revelação é progressiva. Então, você está no início da revelação e você não tem o restante de como a revelação se abriu. Porque as pessoas sacrificavam para, buscando um agrado da espiritualidade, né? Para que o coração deles tivesse paz, ou para que a família fosse feliz, ou para que chovesse sobre a terra. Eles faziam dessa forma. Falei, mas aí veio Deus e mostrou que o controle da felicidade, da paz, da chuva, não estão nas entidades, mas que existe um Deus que a todos age com bondade e dá a chuva, das estações. Ele mesmo, de um só, fez todos os seres humanos e fixou o lugar da sua habitação, até ordenando os tempos em que eles haveriam de estar sobre lá. E esse Deus, ele trouxe o seu próprio Filho para que esses sacrifícios, que são sacrifícios transitórios, pudessem ser ultrapassados. Hoje em dia, o próprio Jesus Cristo ofereceu o sangue dele, Deus Filho, para a redenção dos nossos pecados. Então, você observa, quando a gente trabalha isso, ele lá está apalpando um elefante, né? Está tentando fazer sacrifício, está tentando atender a uma entidade. Mas essa entidade, ela responde pela vida? Quem responde pela vida? E esse sacrifício foi o que a vontade do Deus que instituiu o sacrifício exigiu. Ninguém pode abordar Deus pelo seu próprio coração. Deus diz como ele pode ser acessado. E ele mandou seu Filho para que a gente tivesse ligação com ele. Vocês compreendem? Então, quando nós lidamos com a espiritualidade, nós estamos falando disso, né? E estamos dizendo que é em Deus que isso se constrói. Mas os espíritos trabalham dessa forma. Clebson. O que a gente pode dizer também, além disso, né? A verdade, ela pode estar em muitos lugares. Vamos dizer bem assim, porque é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Sim. Todas as religiões estão erradas? Não, já escutou essa pergunta? Todos os líderes religiosos estão errados? Todas as filosofias são erradas? Todas as ideologias são erradas?
Então, a resposta para essa pergunta é não, claro que não. Você encontra verdade em muitos lugares. Só que essa verdade, ela está repartida na sociedade, entendeu? Cada um tem um pedacinho dela. Mas o todo da verdade, quem tem é Deus. Então, cada um ficou com um pedaço da verdade e construiu o seu mundo em torno daquela verdade. Então, quando eu converso com espiritualistas, religiosos, gente de religiões não cristãs, eu não parto do pressuposto que ele está errado em tudo. Não posso partir de um pressuposto desse, né? Existe bondade em tudo quanto é lugar, né? Mas nós precisamos unir os fragmentos que a cultura se adaptou ao redor do mundo e pelos povos, né, e das religiões, unir isso daí pelo olhar da revelação, para a gente saber o que está certo e o que está errado. E é assim que nós evangelizamos e falamos do valor de Deus. Então, na força cultural, a Bíblia diz em Daniel que se quer até mudar ou transformar o tempo, né, os tempos e as leis, pela força cultural. E a pessoa acaba trocando a verdade pela injustiça. Porque a construção de Romanos 1, que o apóstolo Paulo diz, porque as pessoas, em vez de darem graças a Deus, que é bendito eternamente, o que essas pessoas fizeram? Elas simplesmente aceitaram uma caricatura de Deus e fizeram Deus em semelhança de ser humano. O Deus que é Espírito eterno. É uma redução tremenda. Alguns colocavam Deus em forma de répteis, de aves, de quadrúpedes, e foram estipulando as suas idolatrias e as suas entidades e o jeito de tentar forjar Deus à sua imagem. É interessante que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e nós queremos forjar Deus à nossa própria imagem. Então, por isso que a verdade, às vezes, é trocada por uma coisa errada. Então, a capacidade da imaginação humana, ela tem uma tendência para o erro e para o pecado. Essa tendência não é nossa, é da tentação, entendeu? O inimigo tenta a imaginação humana para que essa imaginação seja corrompida no seu caminho. Então, já aconteceu da gente chegar até um ponto, né, em que a Bíblia fala em Gênesis 6, verso 5, é a palavra de Deus. A imaginação dos homens se tornou inteiramente má. Então, naquela época, quando chegou o dilúvio, foi um clímax em que a imaginação humana conduzia para o mal. Então, a imaginação não é uma coisa má, é uma coisa boa, é uma capacidade que nós temos, né? O ser humano tem capacidade, pode usar essa capacidade se quiser, faz parte do intelecto. Mas isso é forjado pelo inimigo para o lado errado, né? Segue um pouco adiante ainda, por favor. Então, a capacidade de fantasiar, ela está dentro da capacidade de imaginação. E isso é um recurso do intelecto, recurso do raciocínio, que em tese serve para a gente para quê? Para abstração. Nós podemos pensar o que vamos fazer, imaginar. Eu olho para esse móvel aqui e eu consigo imaginar ele diferente. Eu posso abstrair os pensamentos e pensar que eu posso fazer isso de uma outra forma. Talvez não dessa plataforma, talvez engastando num outro material e transformando num púlpito, né? Então, a imaginação, ela trata dentro da fantasia para que a gente cresça. Esse é o objetivo, né? A gente pode argumentar em teoria. Eu gosto muito da palavra teoria, é uma palavra grega, né? Eu sou professor de língua grega, então às vezes eu lembro das palavras, mesmo no português, né? Teoria é uma palavra transliterada exatamente como está no grego, entendeu? Teoria quer dizer visão. Você ver,
né? A visualização é a teoria. Então, você tem a prática, que é o que acontece fora de você, e tem a teoria, que é o que acontece na mente, entendeu? Então, a fantasia e a imaginação permite eu teorizar, eu enxergar antes o que eu quero colocar em prática, né? E também serve como entretenimento, porque a fantasia é importante. Às vezes as pessoas têm muito medo da fantasia, da história para criança, uma história que acontece, por exemplo, alguma coisa mágica, ou que tenha um bicho que voa, ou um animal que fala, entende? Algumas pessoas ficam com medo de fábulas, né? Mas em si não existe um mal na fantasia, porque a fantasia, esse criar do mundo fantasioso, serve para fazer com que a nossa imaginação se solte um pouco e a gente pense em outras realidades como seria, e se fosse possível, né? Foi assim que foi inventado o telefone, né? Telefone, né? O som à distância, né? É possível pensar em falar com alguém à distância, né? Eu falo aqui e a pessoa me ouve lá no outro prédio, né? Será que é possível? Tem um jeito de fazer com as ondas sonoras serão conduzidas para lá, né? Então, não existe problema propriamente com isso. Mas, como eu falei, a especialidade do inimigo é trabalhar na cultura. E o nicho, o lugar de onde o inimigo mais gosta de trabalhar para que a cultura seja pervertida ou distorcida ou desencaminhada, né? É justamente o território da imaginação. Então, nós temos usado o recurso de imaginar e da fantasia, que é o recurso da inteligência. Só seres inteligentes imaginam. Quanto menos capacidade de inteligência, menos capacidade de imaginação, entendeu? Ou seja, menos capacidade de criar novidade, né? E a gente tem escolhido realidades paralelas. Não criado para ver uma teoria paralela, mas a gente cria uma realidade paralela. Adianta, por favor. Então, pode seguir. Então, quando eu olho para essa realidade, o que acontece? O ser humano, ele acaba demonstrando uma capacidade de mentir para ele mesmo, entende? Nós temos uma capacidade de imaginar para sermos melhores, para criarmos, para desenvolvermos e até para nos divertirmos, né? E sairmos um pouco do ordinário, né? Da vida ordinária, e pensarmos em algo grandioso, né? Isso é bom, isso não é mal, mas o que acontece é que o ser humano passa a mentir para ele. E toda técnica de bruxaria começa com a visualização. Todos os manuais de bruxaria, né, pelo menos todos que eu conheço, pode ser que tenha algum que não, né? Mas os conhecidos, mundialmente conhecidos, os mais famosos, das melhores linhas de religiosidade que lidam com isso no mundo, trabalham através da visualização. Sem visualização não existe mágica. Sem visualização não existe feitiçaria, e não existe bruxaria, e não existe terceira visão, e não existe telepatia, nada. Magnetismo, todas as técnicas de ocultismo iniciam com a visualização. Eu coloquei aqui a Madame Blavatsky, porque ela foi a tradutora, né, dos livros hindus, da bruxaria hindu, para o mundo ocidental. Ela criou a Sociedade Teosófica e passou a difundir os livros sagrados hindus de magia, né? E a partir dessa construção, ela hoje faz parte da bibliografia dos principais centros de bruxaria ou das principais tradições de feitiçaria mundial, né? E ela tem um livro muito interessante chamado A Voz do Silêncio. Na Voz do Silêncio, eu saquei aqui só um pedaço, porque ele é um pouco complexo, mas olha o que ela diz. Ela fala
que a voz do silêncio é a voz no som espiritual, a voz do nada. Ela fala, ficando indiferente aos objetos da percepção, ou seja, indiferente ao que nós podemos olhar e saber objetivamente o que é, ficando indiferentes à realidade, ou seja, esvaziando-se da sua capacidade de discernimento, o que acontece? O que vai chegar? A ilusão. Ela fala, dessa forma, é permitido a ilusão chegar. Num dos métodos utilizados nos nossos dias, né? Eu estou falando do espiritualismo, né? Num dos métodos que se utiliza, se diz bem assim, pense num acompanhante espiritual. Aí a pessoa começa a pensar. Isso os mestres ensinam assim, entendeu? Pense que você está criando alguém para te acompanhar. Então a pessoa começa a imaginar. Aí diz bem assim, como é a sua aparência? Aí um fala, isso a pessoa tentando meditar, né, e tentando sair da sua realidade. Aí fala, eu vejo, é uma mulher, é um homem, é um animal, cada um vai falando o que é, né? Aí fala, sim, tente tocar com a sua imaginação, dê forma a ele, agora dê um nome a ele. Aí a pessoa vai criando na imaginação, entende? Depois, permita que ele lhe fale. Ué, não é um objeto de imaginação? Permita que ele fale. Diga para que ele fale o seu verdadeiro nome. A pessoa está sendo levada, num exercício de imaginação, a construir um ser, e esse ser que ele está construindo é o quê? É um espírito. Então, a espiritualidade chega a ele através da imaginação, e ele então depois passa a invocar aquilo que é imaginativo, mas agora é um acompanhante espiritual. Primeiro acompanha e depois guia, entendeu? Então é terrível, mas é a realidade. E essa realidade é uma realidade comum. Eu estou citando aqui os livros mais básicos, entendeu? Poderíamos crescer isso no entendimento de como essa visualização ocorre. Pode ir adiante. Então, a bruxaria, ela inicia, o processo iniciático é pela imaginação e exercício de esvaziamento e visualização. Pense no nada. Não sei se alguém já fez essa técnica, né? Em algum exercício de relaxamento. Pense no nada. Deixe sua mente vagar. Pense no azul. Pense em algo sem forma. E a pessoa vai esvaziando do contato com a realidade. Entende? E no autoesvaziamento e no exercício da imaginação solta, a visualização surge. E aí essa ilusão, né, que era por onde começa, né, começa a elaborar imagens na alma. É assim que alguns tipos de médios são preparados para recebimento de espírito. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala bem claramente, olha, não comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobice os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Então, a Bíblia diz que existe uma imaginação daninha, uma imaginação ruim, uma imaginação que leva a pessoa a se afastar de Deus. Então, observa que quando nós olhamos para as Escrituras, nós começamos a ver que a Bíblia está discernindo o que acontece no mundo espiritual, né? Um pouco além, por favor. Isso, pode passar. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas brincam com isso, com a capacidade de mentir para si mesmo, de mentir para o seu próprio coração, de se enganar, entende? E enganar o outro, de fingir que uma coisa ruim é boa.
Olha, o sujeito que brinca, que levou uma facada na cabeça, né? É uma brincadeira no caso ali, ligada a Halloween, né? Ele acha que ele está fazendo uma coisa boa, mas essa imaginação que ele está transmitindo é uma imaginação violenta, é uma imaginação com pulsão de morte, é uma imaginação levada ao terror, entendeu? Só que as pessoas riem em torno disso. Então, os humanos vão desenvolvendo uma capacidade que nós temos de fantasiar, mas para onde essa fantasia é conduzida? E a gente começa a dizer que o ruim é bom. Então a pessoa se veste de monstro ou ocupa um monstro. Ou no nosso carnaval, né, do nosso Brasil, né, faz um carro alegórico e põe um demônio lá, né? Ou brinca de arrastar Jesus Cristo na avenida vencido. Que tipo de imaginação torta é essa que estamos construindo? E essas visualizações, né, elas ferem a alma. Isaías 5, verso 20, né, é um apelo para abandonar uma ilusão prejudicial, né, a auto-mentira. Olha o que o profeta diz em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam o quê? Mal. É incrível. 1 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo fala, ninguém se engane a si mesmo, por pretexto de nada, porque se você imaginar a sua alma assim ela será. Entende? É o que a Bíblia está falando. Então, os demônios trabalham esses valores quando querem que as pessoas construam uma espiritualidade em cima da imaginação e da deturpação cultural e corrompendo a sua mente. Um pouco adiante ainda, né? Então, controle de mente usa visualização. Afirmações positivas, meditação e a auto-hipnose, tudo isso usa meditação. O pensamento positivo, não é ruim ter um pensamento positivo, é bom ter um pensamento positivo, mas não mentindo para você mesmo, né? Você fala assim, eu quero que isso dê certo, né? Eu vou me esforçar para dar certo, eu vou orar para dar certo, é uma coisa. Agora, fazer algo pelo seu próprio querer, sem orientação de Deus, e ficar repetindo, vai dar certo, vai dar certo. Ué, você está fazendo o quê? Então, existe uma divisão aí entre aquilo que é errado e aquilo que é certo. E essa linha divisória, a gente precisa entender isso, entendeu? Porque esse tipo de auto-hipnose é uma mentira para si mesmo. E o coração, ele vai ficar tomado pelo mal, porque o pai da mentira é Satanás. Ele mente desde o princípio. E ele vai insistir, e ele vai afastar a pessoa, e ele vai corrompê-la, e ele vai botar imagens ruins na sua mente, e ela não vai conseguir tirar essas imagens mais, a não ser que o processo de libertação ocorra, né? E é uma libertação séria, porque é libertação de mente. Então, métodos, eu cito aqui o José da Silva, né? José Silva, que é um método bem conhecido, né? Dos mais conhecidos, muitos baseiam nele, mas em qualquer outro. Diminuição do estado de consciência. Ele fala assim, diminua o seu estado de consciência para melhorar o seu cérebro. Pensa um pouco. Eu vou diminuir a minha vigília para ficar com um pensamento melhor? Não tem sentido, né? Eu vou aumentar a minha percepção para ficar com um pensamento melhor, não diminuir a minha percepção. Mas esses métodos dizem isso. Todos eles trabalham com auto-esvaziamento, entendeu? E se você esvaziar a sua mente, ela fica propícia para um espírito entrar. Se você tirar todas as suas capacidades de vigília, todas as suas capacidades de discernimento, então é um bom treinamento para entrar um espírito. E ele vai entrar, porque os espíritos querem controlar os seres humanos. Nada agrada mais um espírito do que pegar um ser humano e usar como se fosse uma luva, entendeu? Ele está dentro e ele faz com ele o que quiser. E esse o espírito do mal tem exatamente essa ação. Então, quando o ser humano
ele cai nessa armadilha, né? Ele está com um problema, mas muito, muito grande mesmo, né? Isso, obrigado. Provérbios 13:5 fala bem assim: justos detestam tudo que se parece com a mentira, mas os perversos fazem o quê? Produzem. Então, olha como a Bíblia fala: se é justo, detesta a mentira. Então, quem gosta da mentira, brinca com a mentira, flerta com a mentira, está muito longe da justiça. E se o caminho é da injustiça, está se afastando de Deus e abrindo portas malignas. Pode seguir. E esse é o problema, né? Porque quando o ser humano perde a objetividade, esse livro, O Sagrado e o Profano, é um livro de antropologia, né? Mircea, né, o autor, né? Mircea Eliade foi que escreveu, né? Um grande pesquisador de cultura. E eu estou usando aqui a palavra de Mircea Eliade, né? Ele não é um cristão, ele faz um trabalho científico, né? Ele já é falecido, mas ele deixou um grande trabalho, muito bom mesmo, inclusive para análise da religião, fenomenologia da religião. Olha o que ele diz. Obrigado pela misericórdia. Obrigado, irmãos. Deus te abençoe, Marco. Muito obrigado. A palavra dele é uma palavra objetiva. Ele fala bem assim: na pesquisa dele sobre as religiões ao redor do mundo, ele chegou à seguinte conclusão: que a experiência profana, ou seja, a experiência que não é cristã, ao contrário da sagrada, não possui valor existencial, ou seja, não trabalha dentro da realidade da existência. Olha o que ele diz: não há orientação prévia para se achar sentido nas coisas. Então, se você entrar numa religião profana, ou seja, feitiçaria, ou seja, bruxaria, espiritualismo, dentro da religião profana, se perde o rumo do existencial. É o que acontece. Ele fala: não há orientação para achar sentido nas coisas. O ponto fixo já não goza de um estatuto ontológico único. Não tem mais a ver com o discernimento do ser. Perdeu-se o sentido do ser. E ele fala bem assim: aparece e desaparece esse ponto fixo, que nos daria a condição de discernir as coisas, segundo as necessidades diárias. A bem dizer, já não há mundo, mas apenas fragmentos de um universo fragmentado. Essa é a palavra de um cientista social analisando o mundo da cultura. Então, preste bem atenção. Quando alguém entra dentro de uma religiosidade ou uma religião espiritualista, feitiçaria, bruxaria, magia, esoterismo, quando eles entram dentro desse tipo de religiosidade, eles não passam a admitir mais, pela própria premissa, pela própria base de pensamento, ele não consegue entender mais o mundo. Tudo está fragmentado, o mundo está fragmentado, a ideia está fragmentada. Então, não há mais sentido nas coisas. E se as coisas perdem o sentido, então, pecado não existe, porque não tem mais sentido. Deus não existe, não tem mais sentido. A pessoa pensa que Deus talvez seja Ele mesmo. Ele pensa que pecado é o que o outro pensa, não o que eu penso. Vocês estão entendendo? Família não existe, é fragmentado. Todas as linhas ligadas à conexão de realidade são perdidas nesse tipo de religião. Compreende? Segue um pouco adiante, por favor.
Então, o sentido de cair nesse tipo de armadilha de mente, em que a tua mente abre mão da realidade e vive a fantasia e entra num raciocínio paralelo sem volta ao ponto fixo, o que acontece? A pessoa perde tudo e a vida fica como roleta russa. Então, não tem nada demais em um sujeito escalar a montanha, não tem nada demais. Ele está fazendo exercício, é uma coisa boa, ele está vencendo seus limites. Precisa ser sem corda? Vocês estão entendendo? A pessoa, ela perde o ponto fixo. Eu não estou falando subir a parede aqui, não. Estou falando o cara quer subir o K2 lá, sem corda. Então, quando a pessoa perde o referencial, entende? A vida se torna nada, porque o universo está fragmentado e ela está fragmentada. O coração dela está fragmentado. A gente podia mostrar isso, né, psiquicamente. Ela agora tem vários eus dentro dela, disputando, né, o que vai ser. E um desses eus é o espírito maligno que está quebrando os outros. É uma coisa terrível que tem sido proposto, né? Tudo bem, você tem um carro potente, pode correr com o seu carro, entendeu? Mas precisa ser o dobro da velocidade de todos os outros. Vocês estão entendendo? Tem que ser a velocidade que, se aparecer um animal na frente, você não vai ter condição de frear para escapar dele? Precisa ser isso? Né? Tudo bem que você gosta de brincar, mas precisa brincar com a sua própria vida ou com a vida do outro? Então, a vida se torna essa roleta russa. E os demônios levam as pessoas a um nível em que querem retirar da alma o brilho da alma. Então, uma pessoa viciada em adrenalina, ela perdeu o brilho da alma dela. Ela está procurando, entende? Não tem mais o brilho em si. Então, ela vai atrás desse brilho. E existe um desapego, e o desapego da própria vida. Olha, um sujeito que abandona tudo na vida e vai meditar dentro de uma caverna, entende? Abandona a sociedade, abandona tudo, é um meditador ermitão. Ele desapegou de tudo. Ele fala assim, é uma grande renúncia. É uma renúncia, mas é uma renúncia terrível em que ele perdeu o brilho, entende? E ele está atrás do brilho. Isso é muito, muito difícil. Pode seguir adiante. E sempre tem espírito do mal ligado a isso. Pode ir. Pode ir avante. Obrigado. Então, existe uma diferença aqui entre a alma humana e a espiritualidade ou o espírito demoníaco. É que a alma humana foi criada para ver sentido nas coisas, entendeu? Para o ser humano, uma coisa diferente não é a mesma coisa. A é diferente de não há, diria na lógica clássica, né? A é diferente de não há. Mas hoje em dia, as pessoas dizem que as duas coisas são a mesma coisa, só tem ponto de vista. Entendeu? Eu estou certo, e ele que pensa totalmente diferente também está certo. Ele no ponto de vista dele e eu no meu ponto de vista. Ou seja, já não há ponto fixo. Não existe condição de comparar o que é certo e o que é errado. Só existem posições. Então, essa é a grande proposta do maligno. E acaba ficando, né, na mente uma brecha, uma abertura, porque nós fomos feitos para ver identificação, sentido, fechamento. Nós fomos fabricados por Deus assim, fomos criados por Deus para ter sentido nas coisas. Quem brinca com ilusão, brinca disso, né? Brincar de mágica, de ilusão, né? De fazer as coisas rápidas, porque a mente nossa quer achar sentido. Então ela vai buscar sentido para fechar as coisas. Agora,
O maligno, ele quer trazer ilusão para enganar a nossa mente no sentido, e querem propor que a realidade é só aqui e agora, não tem depois. É claro que para ele não tem, vai para o inferno, vai para o lago de fogo. Então, para ele não tem perspectiva de futuro. E aí esses espíritos que estão destinados ao fogo, eles querem que a gente tenha a mesma perspectiva. E as pessoas, em vez de trabalhar com perspectiva de eternidade, de céu, de acompanhar o que Deus quer e o objetivo de Deus, sabe o que as pessoas fazem? Elas só vivem o aqui e o agora. Como se depois viesse o lago de fogo. É uma troca, entendeu? De perspectiva por causa da influência demoníaca, né? A alma humana é criativa, mas o espírito demoníaco, ele é imitativo. A alma humana, ela tem a tendência da eternidade, ela quer viver mais. E os demônios querem encurtar a vida, fazer que a lâmpada brilhe o máximo possível para ela queimar logo, entendeu? Todo o seu brilho de uma vez só para queimar logo, é o que a proposta dele, porque eles não têm perspectiva e querem que nós também não tenhamos perspectiva. Então, os demônios, eles usam o ser humano o máximo que eles puderem, entendeu? O máximo que puder sugar, espremer a laranja e tirar o sumo total dela, ele fará, entendeu? E é por isso que as pessoas acabarão depois secas, sem vitalidade, sem emoções, sem capacidade de alegria, soltas dos vínculos de amizade, de irmandade, de fraternidade, solta de tudo, porque o inimigo tem proposto isso para a humanidade. Pode seguir adiante. Então, como o inimigo trabalha com a ilusão e quer sugar do ser humano o que ele tem, a maioria dos bruxos e feiticeiras vão fazer truques, entendeu? Vão trabalhar a sua maquiagem. Aqui em Brasília tinha uma grande médium, né? Grande médium, chamada de Mãe Clarividente. E ela dizia para as meninas que ficavam o tempo todo penteando o cabelo dela, o tempo todo as meninas do orfanato ali penteando e maquiando ela. Ela dizia bem assim, ressalte os olhos, ressalte os olhos. Aí passava muita sombra nos olhos, entendeu? Pintava o tempo todo os cílios, né? E ela dizia, diminui a sobrancelha e ressalte os olhos, ela falava, né? Porque as pessoas têm que ter a sensação de que eu sou clarividente, entendeu? Focar nos meus olhos. Então, esse tipo de coisa é por causa da ilusão, entende? É por causa da condução. É o jeito que é trabalhado, entendeu? De fazer com que o truque substitua a verdadeira espiritualidade. 2 Tessalonicenses 2,9 fala que Satanás, né, age segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de quê? De mentira. A maioria dos sinais que você vê por aí que os demônios fazem são truques, a grande maioria. Tem coisa verdadeira? Tem, entendeu? Mas a grande maioria são truques. Uma senhora fazia acender uma vela e eu achava aquele truque muito legal. Ela pegava, ela me enganou, tá? Porque eu não questiono se é certo. Ela pegou, tirou de um pacotinho de plástico, com um ziplock. Eu achei engraçado que do bolsinho da maga eu esperava tudo, menos um saquinho de ziplock, entendeu? Eu achei muito moderninho aquilo, né? Eu pensava que seria um negócio, uma caixinha, uma coisa de couro, né? Mas não. Aí ela abriu aquele saquinho e tirou uma vela, um cotoco de vela assim. Coloque onde você quiser, que eu vou fazer acender. Eu falei, você vai fazer acender? Vou mostrar o meu poder para você.
Eu vi uma pedra cheia de marca de vela, falei, aqui não, que ela está acostumada. Aí peguei 3 pedras assim no chão, juntei assim e botei a vela no meio. Aí ela ficou assim. Daqui a pouco ela fez assim com a língua. Quando ela fez, a vela acendeu. Deu umas piscadinhas assim, acendeu. Eu achei o máximo. Eu falei, ó, esse truque foi bom, foi para ela. Esse eu gostei, né? Aí ela falou assim, é o meu poder, a capacidade que eu tenho de manipular e transubstanciar e não sei o que os espíritos me deram. Falei, tá bem. Aí eu andei até a vela, passei a mão assim no lábio, cheguei na vela, apaguei. Ela falou, o que você fez? Falei, de que vale um poder espiritual que um pouquinho de cuspe com 2 dedos apaga? De que vale esse poder? Não vale nada. É claro que ela ficou chateada e me mandou embora, né? Dali. Mas eu pergunto, qual é o valor disso? Eu ainda falei para ela, eu posso acender uma vela com fósforo sem vender a minha alma para espírito algum? Mas você pode fazer a distância? Eu falei, eu posso acender o interruptor, a luz acende. Ou eu posso pegar uma lanterna e colocar lá longe. Eu simplesmente não preciso de um poder espiritual para acender vela. Vocês estão entendendo? Então, eu acho que é a oferta de uma coisa muito efêmera, entendeu? Para ser uma conquista espiritual. Mas eu achava que ela tinha acendido. Só que a gente foi lá por causa da filha de uma irmã que tinha se afastado de Cristo, estava lá. E conseguimos trazê-la de volta. Sabe o que a menina falou para a gente depois? Uns 2 anos depois? Ela falou, pastor, lembra daquele truque da vela? Eu falei, lembro. Porque ela era noviça da mulher, estava afastada da mãe, sabe? E nós conseguimos trazer de volta. Lembra do truque da vela? Eu falei, lembro. Sabe como ela fez aquilo? Eu falei, sei lá, tinha um espírito invisível com isqueiro. Eu falei para ela, né? Que acendeu o negócio, né? Eu falei, o espírito deve ter isqueiro. Aí ela falou assim, ela riu e falou assim, não, ela antes de ser maga, ela era química, tinha feito curso de química. Então, ela faz uns esfarinhados na cozinha dela lá, no laboratório dela, e coloca no pavio da vela. E aí ela coloca dentro do saquinho e tira o ar, porque em contato com o oxigênio, o pavio acende. Ela falou, demora uns 2 minutos. Então, você colocou lá, ela contou 2 minutos, aí eu falei, mas que sem vergonha isso. Eu acredito que a mulher tinha um poder espiritual que ainda ia ser melhor do que não ter nada, né? Mas existe muito truque que é feito também, entendeu? Nessas coisas aí. Pode seguir adiante. Então, os seres humanos têm essa capacidade de acolhimento para a habitação espiritual, porque nós temos uma estrutura espiritual. Deus nos fez assim, entendeu? Deus nos fez para que a gente pudesse ter a habitação do Espírito Santo em nós. Então, o ser humano tem uma estrutura espiritual. Aí o que acontece? As pessoas vão e abrem essa estrutura para um espírito habitar. Entende? Sem ser o Espírito de Deus. Só que, quando isso acontece, é diferente, porque o Espírito Santo de Deus é elegante, né? Deus é um cavaleiro e trata com elegância. Então, Deus dialoga com a alma humana, né? A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito de Deus. Então, tem gente que entristece, porque o Espírito Santo não vai forçar você a fazer o que ele quer. Mas essa é a natureza do Espírito Santo. Uma natureza boa. Agora, um espírito maligno que quer dominar, um espírito maligno que quer destruir, um espírito maligno que quer obediência total, que quer escravizar,
se essa estrutura for aberta para ele, ele vai entrar e ele vai fazer mal. Entendeu? As pessoas ficam tentando lutar contra o mal que o Espírito faz. Quando elas estão tentando não ficar dominadas, sabe o que eles fazem? Eles empurram e jogam ela no chão. E elas querem gritar por socorro e eles conseguem falar pela articulação da sua boca e sair palavras que ela não quer falar, porque eles querem mostrar para ela que ela está subjugada, entende? E é isso que o Espírito faz. Então, as pessoas vão adormecendo. O início da possessão é consciente, mas depois vai perdendo a consciência, as vozes vão ficando distantes, e daqui a pouco ela está dormente, entende? A alma está dormente, e quem está ocupando totalmente é um espírito. Então, isso é terrível, e é o que os espíritos fazem, entende? Passa um pouco adiante, por favor. Eu estou terminando, tá, irmãos? Eu sei que deu 21 horas, eu já vou acabar já. Os anjos maus, a Bíblia diz que eles não guardaram o seu principado nem o seu lugar. Está sendo dito isso na carta de Judas, né? No versículo 6. E diz que eles servem ao diabo, né? É a palavra de Jesus Cristo, eles são servos do diabo. E eles são espíritos chamados de imundos ou de demoníacos. Então, esses anjos, eles se afastaram muito de Deus. E agora eles estão num estado terrível. Dentre os anjos maus, alguns são apontados como principados, como potestades, como dominadores tenebrosos, segundo Efésios 6, porque existe uma hierarquia. E eles foram derrotados por Cristo na cruz. Porque Colossenses 2 diz que Jesus os expôs à ignomínia quando triunfou deles na mesma cruz. Amém? Então, esses espíritos eles podem ser grandes, podem ter as suas hierarquias, podem ter os seus domínios, né? Mas todos estão sujeitos à ordem de Jesus. Então, quanto mais eu estou relacionado com Jesus, mais eu tenho autoridade sobre o mal. Quanto menos relacionado eu estou, menos autoridade eu tenho. E eles são grandes. Alguns são tenebrosos. Então, o que me garante a vitória é o meu apego a Jesus. Porque é no nome de Jesus que eles obedecem. É como se você botasse um distintivo aqui de delegado, entende? Você está numa delegação espiritual. Fui delegado por Deus. Você é só você mesmo, entendeu? Você não é o cara mais forte do universo, a mulher mais forçuda de todas, né? Você não é a grande mulher da Bíblia, né? Dalila, né? Que vai dali lá, né? Não é esse o sentido. Você é você mesmo, tem o seu potencial. Agora, pensa o seguinte. Quando o guarda põe um distintivo de guarda, de distintivo, ele não fala só em nome dele, ele fala em nome de todo o governo que está por trás dele. Então, quem é delegado por Deus, não fala em seu nome só, fala em nome do Deus que o delegou. Você compreende? É por isso que a autoridade dos servos de Deus pode sujeitar o inimigo. Mas Jesus falou bem assim, olha, esta casta precisa de jejum e oração. Porque os discípulos não estavam conseguindo expulsar. Jesus falou, esta casta precisa de jejum e oração. Então existe uma casta que é mais complicada. Entende? Mais complicada. Aí o que o crente faz? Amanhã temos uma obra espiritual para fazer. Vamos jejuar amanhã. Aí a pessoa acha que jejuando amanhã, aquilo vai fazer diferença no que ele vai fazer. Não é o sentido. O sentido é, tenha oração e jejum como prática da sua vida. Amém?
Porque você precisa de autorização delegada de Deus, intimidade com Ele. Então, o jejum estabelece relacionamento. Senhor, eu não vou cuidar das minhas coisas hoje, vou cuidar das tuas. Está entendendo? Eu quero te ouvir hoje. Eu quero priorizar o Senhor hoje. Então, essa prioridade que a gente dá para Deus estabelece intimidade. Quanto mais íntimo de Deus, mais capacidade de discernir as coisas e mais autoridade. Está claro para os irmãos? Então, a nossa ação espiritual, ela é uma ação importante, entendeu? Porque o inimigo foi derrotado e nós vamos entrar na vitória de Jesus, não na nossa vitória individual. Pode seguir, por favor. Então, o líder mau, ele é chamado de Satanás, né? Aqui eu já estou usando outro livro, né? A Manifestação do Dragão, que é um outro livro nosso. Mas o líder mau é chamado de Satanás. Diabo, chamado de tentador. Jesus disse que ele é um anjo caído. Foi Jesus que falou: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então, quem estipulou que exige anjo caído foi quem? Foi o próprio Senhor Jesus, né? E Apocalipse afirma que se trata de um dragão. Ele fala que Satanás, o diabo, é o dragão, a antiga serpente. Por isso que eu chamo o meu livro de A Manifestação do Dragão. É como o diabo está fazendo para se manifestar, que é a ideia no livro. E como a gente entender o mundo espiritual para vencê-lo. Amém? Então, por que a Bíblia fala assim, em Apocalipse, tão claramente, né? Apocalipse 12, 9? Porque a antiga serpente é aquela que tentou Eva no Jardim do Éden. Ela é a antiga serpente, né? Que é o tentador, que fez com que a humanidade pecasse, enganando, iludindo e seduzindo. Só que essa serpente, ela desde o início queria o nosso mal, queria nos separar de Deus, queria que a gente tentasse a Deus, querendo ser como Ele, sem nenhuma possibilidade, que somos apenas criatura. Então agora, o tentador está sendo discernido na Bíblia, que ele é o grande dragão, em grego, né, megadrakon, o mega dragão, o grande dragão, entendeu? Aquele que é destruidor, é isso que ele é. Ele engana para destruir. E fala bem assim, o grande tentador dos nossos irmãos, enganador dos nossos irmãos. É o que a Bíblia fala. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, toda essa estrutura de espiritualidade está sendo construída na sociedade. E ela é demoníaca e influência cultural. Pode passar um pouco mais à frente. Então, Colossenses vai dizer bem assim, que Jesus, o Senhor, despojou esses principados, né? Então, eles são vencidos já. E ele não precisa que ninguém vença por ele, já venceu, ele é o Senhor, né? Mas, o que ele faz conosco? Ele compartilha conosco. E ele diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, nós vamos na autoridade dele. Amém? Então, agora eu termino. Primeiro eu quero agradecer a paciência de vocês, por eu me deixar passar do horário. Amém? Do pastor que está olhando lá para trás para mim. Obrigado. Obrigado, pastor, por todo esse carinho, tá? Que tem nos dado, né? Para eu, minha esposa, minha filha. Tem sido realmente maravilhoso. Agradeço muito a igreja, tá? E a todo o ministério. Mas eu queria fechar dizendo para os irmãos o seguinte. A luta contra o mal é um conflito de interesses. Satanás tem um interesse e Deus tem outro. Quem está do lado de Deus tem os interesses de Deus.
Santificação, amém? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Unidade. Nós precisamos da unidade, né? Crescimento em conhecimento e fé. Nós precisamos disso, entendeu? Porque senão a gente não tem como batalhar, né? E nós realmente precisamos, como servos de Deus, somos chamados para vencer o maligno. Nós precisamos. Aí o maligno do outro lado, ele apresenta falta de união, canseira para que a gente não ore, não jejue, não leia a Bíblia, entende? E a gente fica sem discernimento, sem unidade da fé, sem capacidade de discernir coisa alguma e ainda agindo materialmente, circunstancialmente, em vez de agir em Deus. Então, é uma troca muito ruim. Muito ruim. Para quem está no mundo, o inimigo oferece a cultura do mundo. E a cultura domina a sociedade. E a cultura tem caminhado agora para uma ênfase pecaminosa, anticristã e contrária a Deus. É o caminho que a cultura está tomando, né? Cabe a nós trabalharmos por Deus e pregarmos o Evangelho para desfazer essa obra do diabo. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Só o Evangelho consegue desconstruir a prisão da mente. Expulsar demônio, nós podemos fazer. Clamar pelo nome de Jesus e mandar o bicho sair. Amém? Podemos fazer. Mas se, quando fizermos isso, não evangelizarmos, o que vai acontecer com aquela pessoa com a casa vazia? O espírito vai voltar. E Jesus falou que o estado se torna pior, porque vem mais 7 com ele, se a casa estiver vazia. Então a pessoa fica pior. Algumas estruturas religiosas fazem isso, expulsam o diabo e não evangelizam a pessoa. E a pessoa fica ali louvando dentro da igreja, indo nos cultos, sem ter sido evangelizado. O que vai acontecer daqui a um tempo? Vai manifestar de novo o demônio. Aí eles expulsam novamente, não evangelizam, e ela fica lá, cantando louvor, entende? Escutando os cultos, participando de alguma coisa social, mas sem nascer de novo. E o inimigo vai voltar. Então isso é uma estrutura de escravização. É um escravagismo isso. É religioso. Porque a pessoa, na verdade, está brincando com a fé alheia. Só tem resultado efetivo para o demônio não voltar se a pessoa for evangelizada e tiver a oportunidade de aceitar Jesus. Aí termina aquilo. Agora tem gente que quer fazer do demônio o negócio, né? O negócio da religião, então ele está construindo uma religião cultural e não revelacional. Não está recebendo de Deus para transformar a cultura. Está apenas manifestando a cultura que já existe no mundo, e ela é de bruxaria, feitiçaria, espiritualismo, né? E sectarismo. Ok, irmãos? Amém? Pastor Valdeir? Sim. Eu creio que é uma dúvida geral essa dúvida. Que se crente, e aí eu quero especificar o crente realmente convertido, nascido de novo, regenerado, pode ser objeto de possessão, ou se esse crente nascido de novo, porque o senhor já respondeu aí que aquela pessoa que veio, está em nosso meio, não foi devidamente evangelizada e discipulada, ela pode ser vítima dos espíritos malignos. Mas essa pessoa nascida de novo, que em alguma área dela não está totalmente liberta, ela pode ser vítima de possessão? Alguns anos atrás, surgiu uma palavra nova dentro das igrejas, não é uma palavra bíblica, mas surgiu alguém tentando responder isso.
Em vez de falar endemoniado, surgiu endemonizado. Entende? Foi uma construção cultural. Quando dizia endemonizado, queria dizer o seguinte: alguma área da vida está tomada por Satanás, mas não toda a área tomada. Entendeu? E isso explicava algumas possessões, entendeu? Em crentes durante alguma vez que acontecesse, né? Mas o verbo endemoniar, né? Na Bíblia, né? Eu posso usar aqui o grego, né? Ele não existe parcialidade nele, entende? Ou está tomado por Satanás, ou não está tomado, entende? E para tomar totalmente, estar endemoniado ou possesso, então eu estou dizendo já que o endemonizado não existe biblicamente. Foi uma construção social para explicar uma coisa que se vê, né? Mas o endemoniamento, a possessão completa, não ocorre no crente, nessa condição que você falou aí. Salvo, total, não pode ocorrer. Por quê? Jesus falou que para ocupar a casa você tem que amarrar primeiro o valente, né? Só que no crente, quem é o valente que está lá dentro? Qual é o espírito que está dentro do coração do crente? O Espírito Santo. E como é que Satanás vai amarrar o Espírito Santo? Né? Então, é impossível, entendeu? Para haver essa possessão, teria que fazer isso, né? Então, isso não é possível no crente. Agora, o que acontece é o seguinte: a gente vê as pessoas, às vezes dentro da igreja, como eu falei, não são evangelizadas, e ela está aculturada, né, no evangelho. Está aculturada, mas não está evangelizada. Aí pode ocorrer que aconteça, né? Alguém me falou, Michael, de que o demônio só ocupou os braços da pessoa e queria enforcar ela com os próprios braços dela, entendeu? Alguém me contou essa experiência. Não é possível, entendeu? A Bíblia fala que aquele que é de Cristo, o maligno não lhe toca. Ele não pode, não existe essa estrutura, entendeu? Só endemoniou o braço, e aí o demônio, não é possível. Quem é de Deus, o maligno não toca, né? Palavra de João, amém? Agora, o que eu faço? Nós não somos juízes do nosso irmão, e às vezes existem situações difíceis mesmo, né? Eu uma vez cheguei para uma senhora, e ela tinha anos e anos de crente, e ela fazia umas coisas muito ruins dentro da igreja e levantava muita celeuma. E eu, como presidente da ordem de pastores, fui mandado lá para dirimir o problema da igreja. E quando cheguei lá, descobri que aquela senhora que era o problema, entendeu? Tocava horror na igreja, entendeu? E era crente antiga. E quando nós estávamos lá conversando, eu vi as palavras agressivas, o jeito dela falar. Eu falei, um crente não ofende assim um homem de Deus nunca. O que ela falou do pastor dela ali, eu falei, nem que fosse um ímpio, ninguém falaria assim. E eu peguei, andei até ela, coloquei a mão assim na cabeça dela, falei, em nome de Jesus, ela, caiu no chão, demoniada. Você imagina isso numa igreja tradicional, né? Ficou todo mundo assustado, né? E ela demoniou, e no chão, e tal, e o pessoal querendo segurar, eu falei, calma, colocamos a mão, oramos, e o demônio foi embora. Quando o demônio saiu, ela falou, o que está acontecendo? Por que está todo mundo em cima de mim? E alguém falou assim, você perdeu o sentido. Ela falou, a única coisa que eu lembro é de tomar banho, colocar minha roupa e sair de casa. Por todo aquele percurso para ir para a igreja, para tudo, ela estava endemoniada. Entendeu? E tocando terror na igreja, né? Os irmãos não discerniram, é uma crente antiga. As pessoas até falavam assim, não, aquilo só pode ser demônio. Mas não deve ser não, porque é a gente da igreja. Não acontece isso?
Então, o discernimento que Deus dá, a pessoa baixa ele, porque você controla, né? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus fala com você, você não quer ouvir, não ouvirá, ele vai ficar quieto, né? Então, isso ocorre. Aí, eu fui conversar com ela. Falei, irmã, eu posso falar com você de Jesus? Ela, pode, chorando ela. Eu falei de Jesus para ela. Abri os textos, mostrei quem era Jesus. Quem é Jesus? O que ele veio fazer aqui? Por que ele morreu na cruz? Por quem ele morreu? E eu falei, eu sei que você já fez isso alguma vez, mas você quer sinceramente confirmar agora diante de Deus que você quer Jesus na sua vida? Ela chorando, falou assim, eu quero confirmar. Eu falei, você quer receber Jesus no seu coração? Eu quero. E orei por ela. Entendeu? Orei por ela. Então, eu digo, eu fiz uma coisa prática. Ah, você é, você não é, você talvez seja. Isso não ia levar a nada esse questionamento, né? Mas diante do que aconteceu, eu sabia que aquilo não pode acontecer com um crente. Mas só que existe toda essa ideologia em igreja, até a gente poder conversar com isso ia dar muito trabalho. Então, eu fui direto ao ponto. E ela depois, tempos mais tarde, quando nós voltamos naquela igreja, ela estava servindo a Deus e trabalhando agora como diaconisa da igreja. E eu perguntei a ela, como é que você está depois daquela experiência para cá? Ela falou, sempre tive dúvida da minha salvação. Mas depois daquele dia, a certeza de Jesus em mim nunca mais me abandonou.